Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o caso do Bessent, que cancelou o encontro com Haddad, né? A gente falou sobre isso mais cedo hoje. E agora a gente tem uma nota à imprensa aqui do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro explicando que eles não têm nada a ver com isso não. Na verdade, o Bessent cancelou o negócio por orientação do governo Trump. O governo Trump não quer bater papo com Haddad, não, meu amigo. O único assunto que interessa é o que vocês vão fazer com Alexandre de Moraes. Esse é o único assunto que interessa. Ah, se não vai resolver esse assunto? Não, não vai. Então, conversar para quê? Eu falei isso no meu vídeo. E é mais ou menos o mesmo caminho que o Paulo Figueiredo está colocando aqui no tweet dele, né? E também o Paulo Figueiredo começa a mostrar aqui um ponto que, aliás, até o editorial do Globo está percebendo aqui, ó. Insistência do Lula em alternativas ao dólar é inexplicável. É inexplicável. Não tem sentido. Isso ajudaria a Rússia, que está numa guerra, é verdade. Poderia ajudar a China. Não ajuda o Brasil tanto assim, não. Qual o problema? Por que o Brasil não pode comerciar em dólar? Não tem nada que impeça. Então, essa insistência do Lula nessas alternativas ao dólar só tem uma explicação possível. O Lula quer brigar com o Trump. Ele acha que brigando com o Trump vai conseguir recuperar popularidade, ou mais do que isso, como eu já expliquei para vocês. Ele acha que vai ter um clima em 2026 para simplesmente interditar a política no Brasil, dizer que a gente está em ataque dos Estados Unidos e não sei o que lá, fazer igual Cuba, igual a Venezuela, não porque estamos sendo atacados pelos Estados Unidos, vamos fechar tudo aqui, ditadura e pronto. Eu acho que ele não consegue, mas que ele está tentando alguma coisa desse gênero, ele está tentando. Essa notícia foi sugerida por SP, fraudão geriátrico do STF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente falou mais cedo hoje, né, no fato da reunião do Haddad com o Bessent, que era a aposta do Lula. O Lula estava apostando tudo, o governo Lula está apostando nessa reunião do Haddad com o Bessent, que vão resolver todos os problemas, vão acabar com as tarifas, e os unicórnios vão começar a pular e peidar perfume, e não sei o que lá, e vai ser uma maravilha, e coisa e tal, mas, né, no final das contas, nada disso ia acontecer. Mas o Haddad disse que é porque o Eduardo Bolsonaro operou, que forças da extrema-direita impediram o encontro e não sei o que lá, né? E aí, olha só a nota à imprensa emitida pelo Paulo Figueiredo hoje. Aqui, ó, cancelamento da reunião com Scott Bessent, né, que é o secretário do Tesouro aqui nos Estados Unidos, que é o equivalente ao Ministério da Economia no Brasil, né? O deputado Eduardo Bolsonaro e eu tomamos conhecimento das declarações do ministro da Fazenda, o Haddad, que tentou atribuir à nossa atuação nos Estados Unidos o suposto motivo para o cancelamento de uma reunião com o secretário de Tesouro americano Scott Bessent. Haddad prefere culpar terceiros pela própria incompetência, enquanto Lula só fala besteira por aí e inflama a crise diplomática. Há quase 2 semanas, o presidente Donald Trump declarou a emergência econômica nos Estados Unidos, apresentando de forma clara as razões. Até que o Brasil enfrente esses pontos, qualquer reunião será mera encenação e, portanto, inútil. Quais são esses pontos? Processo contra o Bolsonaro, censura das redes. Esses são os pontos centrais, né? Ele falou também sobre injustiças em termos de tarifas e coisa e tal, mas os pontos centrais é a forma como Alexandre de Moraes está querendo calar Bolsonaro a qualquer custo, prender Bolsonaro independente de qualquer coisa, calar o bolsonarismo a qualquer motivo, e também a questão da censura nas redes sociais. Não temos, nem pretendemos ter qualquer controle sobre a agenda do secretário de Tesouro. Eu falei para vocês isso no meu vídeo também. Pô, você acha que o Paulo Figueiredo chega lá na Casa Branca e fala, vai lá, Trump, faz isso aqui, Trump, ou Bessent, faz isso aqui? Lógico que não, eles não mandam. Quem toma essas decisões é o próprio Trump. O senhor Bessent é um profissional admirável, cumpre as diretrizes determinadas pelo Trump e reserva única e exclusivamente os interesses do povo americano. Nessa quarta-feira, embarcaremos novamente para Washington, D.C., Washington, a capital dos Estados Unidos, para uma série de reuniões com autoridades americanas, porque mantemos as portas abertas
talvez Lula também tivesse, se em vez de proteger o próprio regime e fazer bravata ideológica, colocasse a diplomacia e o interesse nacional em primeiro lugar. Então, ou seja, o que ele está criticando aqui é que pô, a culpa é do Lula nessa história. E é, lógico que é. Né? Enquanto o Haddad não falar sobre os temas centrais, que é o processo do Bolsonaro no STF e a questão da regulamentação de redes sociais, vai continuar do mesmo jeito, não vai ter negociação nenhuma, não tem o que fazer, né? Aí, aqui, aí você vê isso daqui, eu acho que eu concordo, é basicamente o que eu falei no meu vídeo também, não tem muita diferença. E, basicamente, você vê esse outro ponto que o pessoal do Globo aqui está indicando nesse ponto aqui. A gente falou sobre isso num vídeo ontem, sobre o Mendonça Filho, que é um ex-deputado que também já foi ministro da Educação no governo do Temer, em que ele fala que, olha só, vocês estão tendo uma visão errada. O Lula, ele não está sendo um cara burro, incapaz de fazer negociação com o Trump. Ele é burro, ele é incapaz de fazer negociação com o Trump, mas ele está fazendo essa porra toda de propósito. Ele está querendo brigar com o Trump mesmo, não é só porque ele é burro, não. Aqui, ó, insistência do Lula em alternativas ao dólar é inexplicável. E eu já falei isso outras vezes também, não tem nenhuma explicação para isso. O único país que ganha com uma alternativa ao dólar neste momento é a Rússia. Nem a China tem tanto interesse nisso nesse momento. A Rússia tem muito interesse nisso, porque a Rússia está sancionada pelo Trump por conta da invasão da Ucrânia. Aqui, ó. Nem a China nem a Rússia falam sobre isso. O único resultado da investida contra a moeda americana é enfurecer Trump. Não tem nenhum outro resultado. Ou seja, o Lula fala isso de propósito. O Lula quer brigar com o Trump. Ele é um idiota, ele é um medroso, ele não tem coragem de ligar para o Trump para conversar, mas também, junto com essa coisa toda, ele também não quer apaziguamento, ele não quer negociação, ele quer brigar com o Trump porque ele acha que isso ajuda ele. E o problema do pessoal é que eles estão vendo essa coisa do tipo assim, ah não, isso ajuda ele em termos de ter uma melhor popularidade, o, entre aspas, efeito Canadá e não sei o que lá. E a gente já falou sobre isso, o efeito Canadá não vai vir, não veio até agora e não vai vir daqui para frente, mas não é o único motivo para o Lula manter esse tipo de coisa. O Lula mantém essa retórica também, porque ele espera chegar em 2026 tornando o Brasil inviável, o Brasil totalmente quebrado e ele acusando os Estados Unidos de ser o responsável pela quebra do Brasil. E aí fazer um golpe no Brasil é o sonho desse pessoal, eles sabem, é agora ou nunca. Por que eles sabem disso? Porque eles estão vendo a direita crescer, eles estão vendo a esquerda perder força, não só aqui no Brasil, mas na América Latina inteira, no mundo inteiro. Então o Lula, quando o Lula assumiu lá em 2023, desculpa, em 2003, o primeiro governo Lula, ele achou que ele tinha todo o tempo do mundo para implantar o comunismo no Brasil. Ele falou, não, pô, beleza. Agora eu tô aqui no governo, vai ser eu, devagarzinho, eu vou botando comunismo, não precisa ser rápido. Pode ser devagarzinho, a gente vai botando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Quando a Dilma foi retirada do poder, aí acendeu a luz vermelha na cabeça do Lula. Ih, caramba, agora fudeu, não tá mais tranquilo. Aí agora, quando ele entrou dessa vez, é lógico que ele tá com uma mentalidade diferente. Ele não está achando mais que ele tem todo o tempo do mundo. Ele sabe que ele tem esse mandato e olhe lá. A chance dele se reeleger é pequena. Então ele tem que fazer as coisas agora. Uma maneira de você implementar o comunismo é você quebrar o país completamente. Você quebra o país completamente, as pessoas ficam revoltadas e aí passam a aceitar qualquer coisa. Aí o Lula sugere justamente um governo do povo, governo do povo, ditadura do proletariado, essas porra mesmo que vocês já viram em vários outros países que fracassaram no mundo, né? De novo, eu não acho que o Lula vai ter força para fazer isso. Por mais que o Lula tenha essa vontade, por mais que tenha gente no PT com essa vontade, eles não vão ter capacidade de implementar isso aqui no Brasil. Mas que eles vão tentar, eles vão. Então, quando você vê o Lula defendendo essas pautas que são inexplicáveis, não tem nenhuma lógica, defender o fim do dólar como moeda de comércio, porque eu já expliquei para vocês o que é uma moeda de comércio. Para pensar. O que faz uma moeda de comércio? É uma coisa que você usa para comprar e vender.
E o único requisito realmente necessário para uma moeda de comércio é as duas pontas do comércio aceitarem aquilo como moeda. Então, existe, na teoria monetária, tem um monte de requisitos, que a moeda tem que ser fracionável, tem que ser perene, tem que ser não sei o que lá, não sei o que, mas a verdade é que o único requisito necessário é os dois lados concordarem que querem trocar naquela moeda. Quero comprar o seu Porsche. Quanto é que você dá no meu Porsche? Eu dou 1 milhão de conchinha. Eu aceito 1 milhão de conchinha no meu Porsche. Beleza, pronto, conchinha virou dinheiro. Desde que os dois lados aceitem o dinheiro, não interessa se não é fracionável, se é ruim, se é bom, se tem valor, se não tem valor. Se os dois lados aceitaram, virou moeda. Qual que é o problema disso aqui? Por que o dólar é a moeda de comércio internacional? Porque é a moeda mais fácil de você aceitar os dois lados da coisa. Né? Todo mundo consegue comprar dólar, consegue vender dólar, consegue comprar coisas com dólar, então acaba virando a moeda de preferência. Né? É o efeito network no final das contas. Você querer mudar para outra moeda, pode ser que mude em algum momento. Eu sinceramente acho que o Bitcoin é o futuro. Mas, por enquanto, é inegável que o dólar ainda é a moeda de preferência da maior parte das pessoas aqui. Depois do encerramento dos BRICS no Rio de Janeiro, em julho, Lula foi questionado sobre a criação de uma plataforma de investimento nas moedas locais do integrante do bloco. Na resposta, disse que o mundo precisava encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não passasse pelo dólar. Cara, é uma frase tão estúpida que não tem sentido nenhum. Cara, ninguém é obrigado a usar o dólar. Você usa o dólar se você quiser. Se você quiser vender em conchinha, você vende em conchinha, vende em real, em yuan, no que você quiser. O problema é convencer os dois lados. Os dois lados de uma relação comercial têm que concordar com aquele dinheiro para fazer a transação. E tipicamente, até quando você vende daqui para o Brasil, para a Argentina prefere em dólar, vai querer o quê? Real? Porra, esse lixo. O brasileiro vai querer o quê? Peso argentino, aquele lixo? Não, dólar é o menos pior, né? De lá para cá não tem perdido a oportunidade de voltar ao tema. Ou seja, o Lula quer brigar com o Trump. O Lula quer essa briga. Ele acha que isso vai dar popularidade para ele ou dar justificativa para um golpe em 2026. Aí ele explica aqui como é que é impossível, que não tem jeito, que não sei o que lá, e que por mais que o dólar, você veja alguns sinais de que as pessoas têm usado menos o dólar e coisa e tal, ainda é uma coisa muito pequena, não é uma coisa que, tipo assim, acabou o dólar como moeda de comércio, né? Aqui, ó, diminuir a dependência do dólar no comércio é a agenda de russos e chineses, não brasileira. Principalmente de russos. Nem os chineses têm tanto interesse assim. Os russos têm. Por que os russos têm interesse? Porque eles estão sancionados por conta da guerra da Ucrânia, não conseguem usar o SWIFT, não conseguem usar os mecanismos de pagamento normais, eles estão doidos para ter uma outra moeda, um outro sistema bancário diferente, né? Ou seja, isso me leva a crer que quando o Lula bate no peito e fala soberania, soberania, é a soberania da Rússia. Ele está querendo favorecer a soberania da Rússia. É só isso, nada além disso, né? Então, é difícil entender por que o Lula tornou-se o principal porta-voz dessa ideia, enquanto líderes chineses e russos têm sido menos eloquentes, porque eles não são malucos de bater de frente com os Estados Unidos. O Lula é um idiota maluco o suficiente para bater de frente com os Estados Unidos. E sabe quem é que vai pagar essa lambança do Lula? É o pessoal que fez o L em 2022 e o pessoal que não fez o L também, infelizmente. Todos nós vamos pagar por essa lambança do Lula.